Eu acredito sinceramente e do fundo do meu coração que todos os seres humanos são iguais. Eles têm os mesmos problemas, né? Os mesmos sentimentos. E o problema é que eles reagem a isso de maneira diferente, né? Ele pode sentir medo, sentir tristeza, sentir alegria, sentir dúvidas, sentir vergonha. Agora, a forma como uns e outros reagem é que é a diferença. Por exemplo, eu imagino que muitos cristãos se sintam em alguns momentos da sua vida confundidos, envergonhados, né? Devido a situações pessoais, a coisas que, enfim, não deram certo nas suas vidas, né? Mas eles reagem diferente. Não, às vezes uns reagem com sinceridade e outros não. E no meio evangélico, nós sempre aprendemos aquela. Eu via muito essa frase, né? Ah, o Senhor nunca deixa o seu servo confundido. Ah, o Senhor não deixa seus servos confundidos. E de fato, eu olhando a Bíblia, principalmente o livro de Salmos, nós vamos ver que os que confiam no Senhor não são confundidos, eles não se confundem. Porém, se nós olharmos lá para o livro de Esdras e Neemias, nós vamos ver a atitude daqueles homens que eram líderes naquele tempo, naquela época, quando o povo de Israel estava voltando do cativeiro da Babilônia, onde eles tinham passado 70 anos como escravos, né, sofrendo. E quando eles tiveram a oportunidade de voltar para a sua terra, né, e então Esdras e Neemias, e aí no caso eu falo principalmente de Esdras, quando eles voltaram para a sua terra, eles então cuidaram em fazer uma correção nos rumos da sua vida, no seu destino, e uma investigação do porquê que tanta desgraça tinha acontecido com eles. E existe lá um relato onde Esdras fica atônito quando ele começa a ler a Bíblia, né? Ler a lei de Moisés, e comparar o que eles estavam fazendo com o que estava escrito. Ele se sentou atônito, ele arrancou os cabelos da sua cabeça, arrancou a barba com as suas mãos e se sentou assim, totalmente desolado. E outras pessoas que estavam com ele ficaram ali naquela situação. E então, quando foi na hora do sacrifício da tarde, ele fez essa oração ao Senhor, dizendo assim: Senhor, eu me sinto confuso e envergonhado, né? E de onde vinha essa confusão dele? Ele se sentia confuso, atordoado, desorientado, né? E aí ele começa na oração dele, na confissão que ele vai fazer ao Senhor, ele diz que tudo que a Bíblia, tudo que a lei de Moisés dizia para eles não fazer, eles fizeram. Portanto, ele se declara transgressor da lei, e aí ele diz que toda aquela desgraça pela qual eles tinham passado era exatamente uma punição por causa daquela atitude deles em relação à lei de Deus, em relação aos mandamentos que eles tinham do Senhor. Então, entendendo isso, Esdras, primeiramente, e depois Neemias, né, os dois são contemporâneos, começaram então a fazer uma nova aliança e uma correção nos rumos da sua vida com Deus. Se hoje em dia os crentes que estão passando por problemas, por dificuldades, por lutas, enfim, como eu costumo dizer, os problemas dos seres humanos, eles são iguais para todo mundo. É problema financeiro, problema de saúde e problema familiar, né? Isso é básico na vida de qualquer ser humano, enfrentar esses problemas. E uns passam muita vergonha, né? Pelo o opróbrio que passam muitas vezes, só que eles têm reações diferentes.
No caso de Neemias e Esdras, eles corrigiram a sua vida pelo relato em comparação com aquilo que eles estavam lendo na Bíblia, e eles tomaram atitudes diferentes. E outros simplesmente não, continuam negando e vivendo na sua vida de miséria, de vergonha e de opróbrio. Neemias, a atitude de Esdras foi essa, de se ajoelhar, lamentar, dizer: olha, Senhor, eu estou confuso e envergonhado. E ele implementou uma grande mudança de rumo na sua nação, enfim, consertando muitas coisas que estavam erradas, comparando com aquilo que eles estavam lendo na lei de Moisés. E Neemias, ele diz uma coisa que já foi motivo, já foi tema de uma pregação minha que mudou também o rumo da minha vida, quando ele diz assim: vem, né? Vamos reconstruir os muros da nossa cidade e não estejamos mais em opróbrio. Esta palavra, eu preguei sobre isso e realmente aquilo mudou a minha vida, né? Foi uma coisa extraordinária. Porém, hoje, os crentes de hoje, eles ficam justificando seus erros, justificando seus pecados, justificando seus fracassos, justificando seus problemas. Eles continuam repetindo para si mesmos que Deus não deixa confundido seus servos. Muitos deles com suas vidas despedaçadas, com suas vidas em frangalhos, com suas vidas realmente desorganizadas, arrasadas, eles continuam pregando e dizendo: não, porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, levanta-te, faz isso no Senhor. Só que a desgraça está nas suas próprias vidas, está nas suas próprias atitudes, né? Que Deus vai fazer, mas que na verdade são coisas que eles deveriam fazer como correção nos rumos da sua vida, para que pudessem obter os resultados que eles esperam alcançar do Senhor. E aqui, aí, nesse ponto, esta minha palavra de hoje, ela muda um pouco. Vamos mudar um pouco o foco disso daqui, de olhar onde é que está o problema. O problema está na ignorância, né? Na ignorância das pessoas. Uma simples leitura na palavra de Deus, né? Uma simples leitura em algumas partes das Escrituras vão mostrar que nós estamos realmente desviados, andando por caminhos completamente diferentes daqueles que a Bíblia nos manda andar. E uma coisa que me entristece muito é olhar o que acontece na política, né? Uma coisa totalmente assim, absurda, sem vislumbrar esperança nenhuma, né, para um país e um mundo onde só prevalecem a mentira, o engano e a corrupção. Só prevalecem isso. Então os crentes começam, a ignorância começa por aí. Ignorância dos crentes de não saber, de não conhecer a Deus, de não conhecer as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando Senaqueribe invadiu Judá, e este é um assunto fantástico também que a Bíblia mostra, no capítulo 10 do livro de Isaías, existe uma profecia onde Deus diz claramente que trará a Assíria para castigar o seu povo Israel. E diz assim que a Assíria subiria para castigar um povo hipócrita, né? Deus levantaria a Assíria
e para castigar o seu próprio povo. Então, muitos não compreendem, e eu acho que o que acontece naqueles crentes que estão inseridos na política e que olham o governo do presidente Bolsonaro como um governo dos cristãos, né, como se fosse crentes, né? Então eles pensam, claro, mas o erro deles está em achar que Deus seguia pela agenda dos homens, não é? Como se Deus fosse um simples figurante, como se Deus fosse um satélite ou um planeta girando em torno do Sol, que o Sol são os homens, são os governantes da Terra. Eles brilham como o sol, eles determinam o que vão fazer, o que vão deixar de fazer, eles estão simplesmente protagonizando os destinos do mundo, enquanto a gente fica querendo a aprovação de Deus ou sua desaprovação, ou pedindo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus faça com que isso dê certo, Senhor, impeça isso, como se Deus fosse apenas um figurante, né? Um satélite em torno do Sol, que é o governo humano que brilha, não é? Como se Deus fosse apenas um figurante. Isso traz muita frustração, principalmente para os crentes, né? E daqui a pouco eles estão mergulhados em confusão e em vergonha, confusos e envergonhados, né? Sem saber o porquê, como é que Deus deixa, como é que Deus não faz, por que que Deus permite. Isso não pode ser, porque essas pessoas são cegas e ignorantes. Elas são ignorantes ao extremo de não entender, de não compreender que Deus protagoniza o começo e o fim da história. É Ele que levanta e derruba os reis, é Ele que levanta e derruba os impérios, é Ele que levanta as nações e as destrói. Ele seca o mar, Ele transforma o deserto em águas. Deus anuncia o fim desde o princípio, e está escrito a Bíblia Sagrada, o Gênesis e o Apocalipse, como o começo e o fim da história. Deus conhece o nosso sentar e o nosso levantar, o nosso sair e o nosso entrar. Ele governa as estrelas. Ele mostrou isso para o rei Nabucodonosor. Quando este se ensoberbeceu, Deus fez ele rastejar como uma serpente. Deus fez ele comer capim como um animal, até que ele reconhecesse que os governos do mundo pertencem a Deus. Mas os crentes continuam caminhando na sua loucura, achando que Deus é apenas um figurante no meio disso tudo. Quando Deus levanta os exércitos e abate, Ele mata, Ele faz viver, Ele exalta, Ele humilha. Ele levanta desde o monturo o homem para governar. Ele pega os príncipes e leva eles em cativeiro. Os reis, Ele vaza seus olhos. E o governo da terra está nas mãos de Deus. E o próprio Satanás estremece disso, mas os crentes andam confusos e envergonhados, muitos com o rabo entre as pernas, porque são ignorantes e não compreendem que Deus governa sobre todas as coisas, que o seu domínio é um domínio sempiterno. E quando no livro de Isaías, no capítulo 10,
Deus diz: eu vou trazer a Assíria para castigar o meu povo. Mas aí ele diz: eles não atinam com isso, eles não percebem isso, que é eu que estou fazendo eles crescerem, que estou fazendo eles fortes para castigar a minha terra e muitos outros povos. Ele diz: ai da Assíria, a vara na minha mão. Quer dizer, a Síria não passava de um bordão nas mãos de Deus. E aí ele diz que o rei da Síria se ensoberbeceu, se orgulhou, achava que podia tudo. Por onde eu passo, eu seco os rios. O meu exército é tão grande que quando passa por determinados rios que dá de beber aos cavalos e aos homens, eu deixo o rio seco. Tamanho era o exército do rei da Síria que estava se dirigindo para Jerusalém. Então ele se ensoberbeceu. Na sua arrogância, ele achava que era eles, né? O rei Senaqueribe achava que era o grande, o poderoso, aquele que fazia tudo. Como hoje, os ministros do STF, os inimigos do presidente Bolsonaro, estes homens que pensam que podem tudo, eles não passam de pó e de cinza, apenas cumprindo uma agenda de Deus e não deles mesmos. Eles prosperarão no seu caminho, eles andarão segundo a soberba do seu coração, fazendo tudo o que eles quiserem, até o limite que Deus colocou para eles. E assim será com todos os homens. Deus não tem compromisso com nada, Deus não tem compromisso com ninguém, Deus tem compromisso com os seus planos, com os seus decretos eternos, com sua maneira de falar. Ele dizendo: jurei por mim mesmo que todo joelho se dobrará diante de mim, jurei por mim mesmo e farei toda a minha vontade. Somente uma vontade prevalece no mundo, é a vontade de Deus. Dos homens são a preparação do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Do homem são os planos. O homem planeja, mas Deus é que maneja. O cavalo se prepara para o dia da peleja, mas do Senhor é que vem a resposta e toda a disposição. Você pode fazer planos o quanto você quiser, eles só se concretizarão segundo a vontade de Deus, porque só uma vontade prevalece no mundo e é a vontade de Deus. E o crente que tem essa consciência, ele tem paz, ele tem confiança, ele tem esperança, ele descansa porque ele confia em Deus e sabe que nada, nem ninguém, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o consentimento do Senhor. Mas os crentes andam como um cachorro correndo atrás do rabo, sem direção, sem orientação, e não vão a lugar nenhum, porque deixam de reconhecer este princípio na palavra de Deus. Então, Senaqueribe se engrandece, se ensoberbece, não é? Se ensoberbece achando que tudo depende dele. E os judeus estão lá: meu Deus, como é que é isso? O que é isso? O que é isso? Então Deus faz assim. No capítulo 10 do livro de Isaías, Deus diz para o rei da Assíria e para o seu exército poderoso: e o Senhor, que Criador dos céus e da terra, Ele é o Senhor dos exércitos.
Ele é o Senhor dos exércitos da Assíria, Ele é o Senhor dos exércitos de Israel, Ele é Senhor dos exércitos da Rússia, Ele é Senhor dos exércitos dos Estados Unidos, Ele é Senhor dos exércitos de toda a terra, e Ele levanta um exército aqui e outro ali, e Ele quebra o laço, corta a lança, joga os carros no fogo e destrói, e tudo vira pó, porque tudo pertence a Ele, segundo a vontade dEle. E Ele diz: porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, como se o cajado movesse aqueles que o levantam, ou se a vara levantasse aquele que não é pau, aquele que não é madeira. Acreditar que os homens fazem o que querem, que Deus vai fazer o que a maioria dos cristãos estão fazendo, porque eles querem que Deus faça, é acreditar que um machado pode usar o lenhador. É como se o machado pudesse usar o seu lenhador e se gloriar como ele. Porque todos nós estamos nas mãos de Deus. E Ele fará aquilo que Ele disse que fazia. Portanto, não espere um mundo melhor. Espere que este mundo está reservado como tesouro para o dia da perdição, para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Os céus e a terra que agora existe passarão com grande estrondo, e a terra e as coisas que nela há se queimarão, e os elementos ardendo se fundirão. A terra derreterá, os prédios, os edifícios, as pontes, as montanhas se derreterão, se desfarão no fogo. Porque Deus tem determinado que julgará o mundo e os seus moradores. Deus abalará os céus e a terra, sacudirá a terra, como se sacode uma figueira para que os seus frutos caiam podres, e Ele trará juízo sobre o mundo dos ímpios. Todas as nações da terra estarão diante de Deus para pagar pelos seus crimes, pelos seus pecados. Não importa quantos 1000 anos seus ossos estejam na terra, Deus levantará eles para pagar cada um pelos seus crimes. E aí Deus está dizendo para Senaqueribe: o machado não pode se orgulhar contra o lenhador. O lenhador é Deus. E você, Senaqueribe, é apenas um machado nas mãos de Deus. A forma correta como um crente deve agir não é querer fazer que Deus ande na sua agenda. Não é querer colocar Deus dentro da sua caixinha, dentro dos seus planos. Achar que isso ou aquilo vai mudar porque você quer que mude. A chave está aqui, na oração de Ezequias, que disse: Senhor, esse homem está vindo contra nós. Ele é um soberbo, arrogante. Ele vem destruindo as nações. E disse que jogou todos os deuses das nações no fogo, queimou, e ele vai entrar aqui. E nós estamos perdidos. E ele está se ensoberbecendo. Olha só como as coisas são, né? Deus determinou que o rei da Assíria viesse para castigar Israel. Mas Deus já sabia que ele era soberbo e disse assim para ele: olha, eu estou vendo a tua arrogância. E Deus sabia onde é que ele ia parar. E Deus fez a coisa de uma tal forma que Deus fez assim, ó, sabe quando é que você vai parar? Aqui no capítulo 10, muitos anos atrás, né? E aí ele
ele diz assim, ele diz no versículo 26 para Senaqueribe, né? Tipo assim, ó, você está vindo contra assim, Senaqueribe, porque eu quero. Você é um bordão na minha mão, né? Com você eu vou despedaçar várias nações e vou castigar o meu povo de Israel. E castigou. Mas Deus sabia da soberba dele e diz assim, mas sabe quando é que você vai parar? Quando você chegar de frente de Jerusalém, lá vai ter um homem chamado Ezequias. E ele vai orar a mim. E eu vou pôr um freio em você. Porventura não ouvistes? Isso aqui já é a resposta de Deus a Senaqueribe. Porventura não ouvistes que já há muito tempo eu fiz isto? E já desde os dias antigos o tinha formado? Agora, porém, o fiz para que tu fosses o que destruísses as cidades fortificadas e as reduzisses a montões de ruínas. Quer dizer, olha aqui, Senaqueribe, o que você está fazendo, era eu que tinha determinado que você fizesse. Então você não é nada. Agora, Ezequias chega diante do Senhor e diz, olha, Senhor, esse homem vai arrasar, disse que está destruindo tudo. Deus diz assim para ele, fica em paz, Ezequias. Ele diz assim para... Isso aqui é Deus falando com Senaqueribe. Porém eu conheço o teu assentar, e o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim. E por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Esse é o Deus que eu sirvo, que eu confio e em quem eu tenho depositado a minha esperança. É aquele que tem todas as coisas nas suas mãos. É aquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade, não segundo nós. Às vezes as pessoas dizem assim, ó, de Deus não se zomba, olha, fulano ali morreu, de Deus não se zomba, né? Mas na verdade Deus não seguia, o nosso julgamento não é o correto. Esses dias, por exemplo, eu vi eu coloquei aqui no meu canal, uma comediante americana fazendo piada, porque tinha tomado todas as vacinas, né? Tinha tomado todas as vacinas, todas as coisas lá, tudo mais. Ah, que agora eu estou protegida, viajei para o México, fui não sei para onde e tal. E aí ela fez uma piada com o nome de Jesus. Ela disse assim, Jesus me ama muito. E nesse momento ela simplesmente balbucia algumas palavras e cai de costas e fraturou o crânio. Ela não morreu, mas fraturou o crânio. E as pessoas ainda, vendo aquele show, ainda riram, porque achavam que aquilo fazia parte do show. Mas quando eles viram que ela demorou a se levantar, foram lá o pessoal ali do palco e deram assistência para ela, levando ela para o hospital. Aí alguém pergunta, puxa, mas onde é que está o pecado dessa pessoa? Ela só falou, só porque ela falou que Jesus me ama? Acontece que o nosso julgamento é um julgamento errado, a gente não sabe de nada. O que ela falou, na verdade, a simples pronúncia do nome de Jesus no meio de piadas já é uma afronta a Deus. E aí você fica pensando assim, mas o que ela fez de errado? Se outros fazem muito pior, é verdade. Só que quando as pessoas fazem uma coisa escancaradamente mal e maligna, que todo mundo percebe a maldade, a perversidade daquilo e condena, então Deus deixa para lá. O fato da humanidade estar condenando aqueles atos, aquelas atitudes, faz parte do juízo de Deus contra eles, contra aqueles que estão errando. Porque é uma coisa que todo mundo percebe que está errada, né? Que todo mundo condena. Por exemplo, você sair arrastando Jesus no meio da rua e dando chicotada e dizendo, esse é Jesus. Então Deus não faz nada, porque o próprio mundo já está condenando aquilo.
Então, o juízo dele virá no determinado tempo. Mas o problema é quando são coisas capciosas, escondidas, maliciosas, que as próprias pessoas não entendem, mas Deus entende. Não é? Quer dizer, aquilo poderia passar batido. Outras pessoas poderiam inocentemente repetir aquelas coisas sem que nada acontecesse. Aí é que está a questão. Aquilo foi uma forma muito sutil de dizer que não confia nem um pouco em Jesus, porque muitas pessoas lá nos Estados Unidos não se vacinam porque dizem que confiam em Deus, confiam em Jesus. E aí a piada dela era exatamente isso. Eu confio muito em Jesus, mas por precaução, né, eu tomei todas. Né? Então, era uma zombaria com o nome de Jesus, uma coisa imprópria, só o fato de pronunciar o nome dele num local daquele, era isso. Ela podia ter, isso daí podia ter passado batido, ela não precisava ter caído ou alguma coisa assim, para a gente descobrir que era errado. Se as pessoas pegassem e dissessem, o que você está pensando? Né? Se as pessoas tivessem percebido a malícia nas palavras dela. Né? Então, a ignorância, né, para aqueles que querem continuar na ignorância, né, e não examinando as escrituras, mas querendo que Deus faça exatamente o que eles querem, eles vão andar errados sim, né? Vão andar errados, confusos e envergonhados, para que compreendam que Deus não segue, não anda na agenda de ninguém, que o simples fato de nós lermos e estudarmos a Bíblia Sagrada nos dá condições de termos uma verdadeira esperança. Esperança na vida eterna, esperança em Deus, esperança em Jesus Cristo. E não colocar a nossa esperança em homem algum. Eu repito que o meu compromisso em fazer esses vídeos é um compromisso com a minha consciência. É um compromisso com Deus. Os meus vídeos estão aqui. Para quem quiser assistir, quem quiser refrescar sua memória, leiam, estudem, ouçam os vídeos, vejam os estudos que são postados aqui, porque eu sei que a multidão é aquela que vai para o inferno pelo caminho largo. Mas os que amam a verdade, os verdadeiros filhos de Deus, esses não ficam confundidos. Na verdade, confundidos serão aqueles que transgridem sem causa, aqueles que andam atrás da mentira e do engano, esses serão sempre confundidos. Mas acredito, Deus não deixa os seus servos confundidos. Aqueles que leem e estudam a palavra de Deus, eles têm a lâmpada que ilumina no lugar escuro, até que a luz divina resplandeça nesse mundo, que é a vinda de Jesus Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.